Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre e esta é a nossa aula de número 35. Nós vamos falar um pouco mais sobre o Museu de Rondônia e os artistas contemporâneos aqui do nosso estado, ok? Então vamos para a nossa aula, vamos lá? Aqui nós vamos ver as nossas habilidades que nós vamos desenvolver. Olha só. Compreender e analisar processo de produção é importantíssimo porque a gente fica vendo como é que se faz as coisas e também a gente vai tendo ideias para melhorar, para facilitar e também compreender a circulação de discurso. Quer dizer o seguinte, como é que a gente vai fazer para colocar para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso aos trabalhos produzidos, né? E não só a circulação do discurso em si, do objeto de arte em si, como também o tipo de linguagem no qual esse discurso vai ser veiculado. Então, assim, às vezes a música, né? Na música é diferente do desenho, a maneira de divulgar, e a dança também. Então, as diferentes linguagens estão falando a respeito disso aí. Então, depois disso aí, você vai ter mais uma habilidade que é fazer a sua escolha de acordo com o seu interesse pessoal, né? Ou o interesse de um grupo que você faça parte. Então, essas habilidades aí que nós vamos desenvolver na nossa aula são importantíssimas. Tá? Então, eu vou começar aqui colocando para você uma atividade interativa onde você vai ter a oportunidade de ficar pensando um pouco mais como responder a isso aí, né? Então, veja só. Inicialmente, eu questiono aqui para você me dar a sua opinião, a sua resposta, né? O que é um museu? Para que serve o museu? Então, inicialmente, eu coloco aqui para você que é uma instituição sem fins lucrativos que conserva, estuda e comunica. Tá? Então, mas você vai pensar a respeito e vai derivar a sua opinião, a sua própria opinião, né? Porque é interessante também que você, além de você ter a ideia, além de você saber o conceito, mas você também poderá ter a sua própria ideia, a sua própria opinião sobre esse tipo de casa de apresentação de artes, ok? Então vamos lá. Ainda nesse nosso questionamento, vamos ver aqui que também expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente. E também tem uma conexão com a educação e a fruição. Estamos vendo aí alguns museus aí do nosso estado, né? O Museu Ferroviário, o Museu de Guajará-Mirim. E aqui nós chegamos ao nosso primeiro tema, né? Que é o Museu Indígena de Rondônia. Então, nós estamos vendo aqui, olha, uma amostra aqui do primeiro Museu Indígena de Rondônia, que foi inaugurado em Cacoal. Então, dentro do museu, como nós já estamos vendo aí, dentro do museu estão lá várias amostras de objetos que podem ser visitados, né, que fazem parte da preservação da memória, fazem parte do histórico, né, evolutivo, e fazem parte também de preservar na memória tudo aquilo que diz respeito às etnias, né, a maneira de trançar, a própria evolução daquele grupo.
Ou seja, o museu nasceu de um sonho, esse museu aqui de Rondônia, né? Que é ter um espaço para fomentar ações referentes à cultura material e imaterial dos índios Paité Suruí, além de promover ações de educação patrimonial e intercâmbio com visitantes. Então, isso aqui, o responsável pelo projeto, Luiz Uimilawa, nomezinho difícil, hein? Suruí, que é o responsável pelo projeto. Então, seguindo aqui, nós também temos que os suruís são o grupo indígena brasileiro dos estados de Rondônia e Mato Grosso. Tá? E a palavra Paité significa gente de verdade, nós mesmos. Ou seja, é uma expressão de orgulho, onde os indígenas se colocam como orgulhosos de sua identidade, de sua etnia. Então, essas panelas de barro feitas por indígenas estão expostas no museu, né? Esse projeto desse museu é uma iniciativa que foi evoluindo aos poucos, que foi transformando toda essa preservação da memória local, né? Da memória dos Paité Suruí, em função de que não tinha nada que fizesse com que o grupo fosse preservado em termos de memória. O que significa para nós, para todos nós isso? Quer dizer, é um início, é uma iniciativa que teve assim o seu início e foi se desenvolvendo e atualmente tem muito mais objetos, tem muito mais funções, tem muito mais coisas ali à disposição e é um local de preservação, de encontro, de discussão de temas relativos à própria etnia. Vamos seguir, então? Vamos lá. Construído em uma casa tradicional, feita de palha de babaçu, o museu mantém expostos utensílios de barro, ferramentas indígenas e diversos artefatos que reproduzem a vida desses indígenas. Tá bom? Então, nós estamos vendo aqui já uma foto mais atual, né? Belíssimos, uma apresentação belíssima dos objetos lá encontrados, né? Inclusive essa peça Suruí aí de 1980. Seguindo aqui, nós temos algumas curiosidades. Olha só, as indígenas caritianas são as maiores responsáveis pelo artesanato indígena de Rondônia. Nós estamos vendo aqui diversas peças em exposição, né? Aqui, tipitis, maracas, miçangas, colares, né? E também cocá. Tá? Então, existe aí uma evolução, porque já estão não só disponibilizando para a visitação, para o conhecimento, como também estão usando as redes sociais. Então, já é uma combinação aí que está numa circulação mais moderna e exposição dos objetos indígenas. No caso, feito pelas caritianas, né? Então, veja só, o artesanato indígena é uma joia da Amazônia, olha só que frase maravilhosa. E, aos poucos, alcançou seu espaço social, tornando-se preferência dos turistas.
nas próprias reservas onde moram, produzem sua arte e vão a mercados, feiras e lojas vendê-las. E agora também estamos descobrindo não só esse espaço físico, como também o espaço virtual. O artesanato indígena tem uma grande força no mundo, assim como a visão de um mundo desses povos na arte do país. Tá? A importância do artesanato é que também, por ser manufaturado, por ser feito manualmente, todos esses objetos são peças únicas, né? São peças que têm uma valoração que vai além do próprio valor do dinheiro. Então, seguindo aqui, nós temos também, na arte indígena, tudo isso que eu estou falando é de extrema importância para a gente compreender como os indígenas se relacionam com a arte, né? Como é a forma e a maneira de entendimento. As formas de barro contam histórias. E para quem deseja conhecer melhor o dia a dia dos índios, transformando o barro em arte, pode ir à exposição Cerâmica Indígena do Brasil, onde, preservando histórias e tradições, né, é o tema em que se exibe a arte dos índios Paeté, Suruí de Rondônia e Assurini do Xingu. Então, vocês estão vendo aí o tipo de vaso, né? E essa outra frase aqui reveladora, né? A arte revela as relações sociais com a natureza, porque todos esses objetos aqui foram feitos de argila ou de barro encontrados na natureza. Então, estamos aqui vendo aqui essa foto de todo mundo aqui reunido, né? Orgulhosos aí. Então, veja só. A cultura indígena dos povos Caritiana, Caripuna e Urueuauau estiveram em evidência em uma série de apresentações culturais realizadas na Casa do Índio, em Porto Velho, em 2017. Ok? Então, estamos vendo aí uma foto pousando aí para a história, né? Para a preservação da imagem. Então, veja aqui, ó. Essa mostra que foi realizada por estudantes indígenas foi feita em comemoração ao Dia do Índio e contou com a apresentação de danças de guerra da língua nativa dos 3 povos e de pintura corporal, né? Onde o formato, as cores revelam o pensar e o tradicionalismo de cada uma dessas etnias. Então, seguindo aqui, nós temos um pouco mais de curiosidades. Após o incêndio que destruiu o Museu Nacional, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentaram novos resultados da busca por peças históricas. Então, nesse incêndio aí foi destruído a maior parte dos 20 bilhões de itens que o museu abrigava. Realmente uma terrível perda. O mais antigo fóssil humano, a Luzia, uma coleção egípcia iniciada por Dom Pedro I.
a coleção de arte e artefatos greco-romanos da Imperatriz Teresa Cristina, coleções de paleontologia, fóssil de um dinossauro proveniente de Minas Gerais. Então, o Museu Nacional foi parcialmente destruído pelas chamas na noite de 2 de setembro de 2018. Tá? Essa destruição desse museu foi assim catastrófica para a manutenção da memória. Não é? Então, seguindo aqui, nós temos uma atividade interativa. Uma enquete aqui, mais uma perguntinha para você. Aquela que a gente colocou lá, né, no início, para você refletir. Agora que você já teve mais informação, reflita aí. Qual é a importância de um museu? E depois disso, você explica como um museu, com suas opiniões, ok? Pode ser usado para preservar costumes e tradições de uma cultura. Então, através do que a gente vem falando até agora, através do que nós estamos explicando até agora, sobre como a cultura é preservada, sobre como esses lugares são usados para que não sejam esquecidas as etnias e as próprias produções indígenas tenham um lugar para ser expostas. Através disso aí você vai já compreendendo as funções de um museu, a grande variedade de costumes, de tradições que podem ser colocadas ali através dos objetos, através do pensamento indígena daquela etnia pode ser colocado ali através de suas produções individuais ou coletivas, ok? Então vamos seguir com mais um pouco aqui sobre a nossa enquete, né? Então tudo isso aqui fica lá para que nós possamos desenvolver um pouco mais do conhecer sobre aquelas culturas, aquela etnia. Então, agora nós temos uma matéria com os artistas de Rondônia. Ok? Então, seguindo aqui, depois dessa matéria maravilhosa que nós vimos, nós temos agora sobre os artistas contemporâneos de Rondônia, tá? Começando com o Júlio de Carvalho. Vamos lá. O Júlio Carvalho, artista plástico, é natural de Porto Velho. Estudou na Escola Pan-Americana de Artes, em São Paulo, né? E também é letrista e escritor. Seus poemas, assim como suas esculturas e painéis, são um resgate do cenário e figuras do cotidiano regional. Então, uma capacidade, né, e um orgulho do nosso Porto Velho, né? O artista Júlio Carvalho. Olha só, nas artes plásticas, destaca-se por suas esculturas e painéis em médio e grande porte. Né? Traz em seu currículo várias exposições individuais e coletivas em diversas cidades do país. Então, nós estamos vendo aqui esta arte aqui de alta complexidade, onde nós temos aí um religioso com a figura do Cristo crucificado. Então, as principais obras: mosaico em paredes
e esculturas metálicas que estão aí espalhadas por toda Porto Velho, né? E nós vemos. Então, usando essa matéria-prima, o ferro, né? E aqui nós temos mosaicos também. Então, a relevância do nosso artista é tão reconhecida, né, que seus trabalhos estão em vários pontos de Porto Velho, inclusive na entrada, né, no início da nossa cidade. Esse trabalho também de mosaico é um trabalho em que qualquer figura, né, pode ser representada ali. E é, assim, altamente complexo, né? Altamente dificultoso de se executar esse tipo de trabalho. Vemos ali, naquela foto ali menor, o próprio Júlio lá diante da sua arte. Bom, então vamos seguindo aí, conhecendo mais artistas. Agora nós vamos ver o Miqueliton Alves. Né? Nesses trabalhos aí, o artista procura homenagear a cidade, valorizando a cultura local, contribuindo para o fortalecimento da entidade cultural das comunidades. Tá? Então está aqui a homenagem aqui do Miqueliton. Um pouquinho mais sobre ele, nós vamos ver que ele teve uma exposição, algumas exposições que ele realizou. Em 2007, ele usou o tema As Cores de Porto Velho, onde retratou os pontos turísticos, os pontos históricos e os turísticos locais, pontos históricos e turísticos locais, como a extinta Cachoeira de Santo Antônio. Em 2010, Museu Nacional de Brasília, a vida dos ribeirinhos do Rio Madeira, com a exposição Rio Madeira, Gigante da Floresta. Em 2015, Porto Velho, Estrela do Madeira, né? Estrela do Rio Madeira. Então, o artista mostrou uma nova forma de olhar a cidade, destacando o desenvolvimento econômico e contribuindo com a cultura do município. Então, teve também a exposição Coração Porto-Velhense, onde ele expõe 22 pinturas de pessoas que vivem e contribuem com o desenvolvimento de Porto Velho. Então, estamos vendo aqui mais 2 trabalhos do Miqueliton. Agora nós temos aqui a exposição internacional Entre Tempos, né? Onde a nossa artista aqui inaugurou a Galeria de Arte Afonso Ligório, da Casa de Cultura Ivan Marrocos. Todos nós sabemos, lá no centro da cidade, né? Essa mostra aí reuniu 30 peças oxidadas produzidas no Havaí. Nosso artista aí nasceu em Rondônia e mora há 18 anos no Havaí. Então nós estamos vendo aqui as peças oxidadas que ela reuniu e deu um tratamento artístico. Então, essa artista aqui em questão é Ana Gaion. Então, vamos aqui para o João Zogby, que é um artista plástico que abriu exposição sobre os seus 50 anos de artes visuais na Galeria Afonso Ligório também, da Casa da Cultura Ivan Marrocos. Então ele diz, o depoimento dele aqui, né? Nunca me limitei a técnicas
como não sou acadêmico, não tenho a escola de belas artes, sou autodidata. Para mim, tudo era importante aprender a fazer. Então, esse artista, ele desenvolveu suas técnicas de sua maneira, de suas artes, por si próprio. Então, esse é um tipo de assunto que vale a pena a gente comentar, né, um pouco, né? Essa questão do autodidatismo. Existem vários artistas que não estudaram, não frequentam a escola, mas desenvolvem uma certa maneira de fazer coisas, né? Às vezes nas artes plásticas, às vezes na música. Tem artistas que fabricam seus próprios instrumentos, desenvolvem seus objetos para executar sua arte, criam novas técnicas, novas maneiras, e nem por isso deixam de ser artistas formidáveis, fantásticos, né? É importante estudar, sim, é importante conhecer o trabalho dos grandes mestres, é importante saber como desenvolver a sua arte, o que você está fazendo, para onde você está indo, em que contexto você está se inserindo. É importantíssimo. E o estudo traz esse embasamento para qualquer artista. No entanto, não podemos negar o valor das pessoas que, de uma maneira, de certo modo, inata, conseguem desenvolver a sua arte, como é o caso do João aí, que ele é um autodidata, ou seja, alguém que aprende e estuda por si próprio e vai descobrindo as novas maneiras. Eu não estou querendo exaltar demais assim, quem recusa o estudo, mas também estou dizendo que existem pessoas de um talento excepcional, fora do comum, que fogem a todas as regras e que conseguem realizar um trabalho de alto nível, como é o caso do João Zogby. Então vamos aqui para mais um pouco aqui das nossas concepções aqui, ó. Ribeirinhos indígenas, pescadores, lavadeiras, são os temas retratados por ele. Então, dentro desses temas aí, ele vai colocando a sua arte, a sua maneira de produzir. Totalmente nova, né? Então, vamos aqui a uma atividade interativa. Vamos ver. Então, ainda respondendo aqui a nossa enquete, nós temos aqui algumas dicas para você montar a sua resposta. Olha, essa questão, esse texto aqui, responde sim. É uma alternativa de resposta, mas você pode falar com suas próprias palavras. Mas eu vou deixar isso aqui como sendo assim, uma dica valiosa para você formular, né, o seu próprio, no seu próprio pensamento, a sua maneira de pensar. Então, segundo o Conselho Internacional de Museus, é uma instituição sem fins lucrativos que conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição. Então, é necessário, além de promover ações de educação patrimonial, intercâmbio com visitantes, oferecer serviços como recepcionar, informar, lembrar, explicar, etc. Então, mais uma vez, eu queria falar para você que, dentro da importância de se ter um local desses, né, existe também a questão da manutenção do local, da proteção do próprio local. Pessoas que vão receber, que vão informar, né, que vão explicar, que vão ciceronear as pessoas que ali chegam, né? Dependendo do tipo de questionamento, de necessidade, de curiosidade que as pessoas cheguem até ali. Então,
é importantíssimo receber bem, né? Quem é bem recebido volta, chama outras pessoas, né? E aí se perpetua cada vez mais a memória, né? A educação patrimonial, o intercâmbio, tudo isso aí vai se tornando um invólucro onde tudo se combina e tudo se interrelaciona. Então, vamos em frente, então, com mais um pouco. Então, nós vamos chegando aqui ao final dessa nossa aula e esperamos que vocês tenham entendido um pouco da função do museu, da função da preservação, da grande importância que existe em se ter um espaço como este, onde as etnias, ou então onde o povo indígena tem o seu canal, o seu meio de se manter as suas características, a sua memória patrimonial e tudo aquilo que venha a ser positivo para a preservação da memória e da lembrança dos costumes, das tradições, tudo relativo aos indígenas. Tchau, até a próxima aula.